Fala galera, beleza? Heitor Fonseca falando aqui, estou em parceria com a galera da Barons e parabéns pela vitória. Eu quero fazer uma pergunta para os dois. Do Ranger, eu quero saber como que vai ser enfrentar seu ex-time, Kabum, nessa final do CBLOL. E para o Diogo, eu quero saber qual que foi o principal desafio que ele enfrentou durante esse split tão turbulento, com N situações diferentes, internas e externas no time. Jogar contra Kabum especificamente não muda muito pra mim. Acho que independente do time que fosse, eu tenho a mentalidade de, tipo, nosso time é o melhor e a gente pode ganhar de qualquer um. A grande questão da Kabum, eu acho que é. Eu acho que eles são um time muito bom. Eu nunca subestimei eles em nenhum momento, mesmo eles estando em último ou penúltimo na tabela do CBLOL. Eu sempre falei que eles eram bons jogadores e principalmente o jungle deles sempre foi mais difícil de enfrentar. Então eu sinto que eles são realmente o time a ser batido no CBLOL e a gente vai respeitar eles ao máximo. E da minha parte, eu bem concordo 100% com o que o Ranger colocou. A gente sempre respeitou bastante a Kabum. Em entrevistas eu comentava que, bem no início do campeonato, que a Kabum tinha condição de se reerguer, mas eles mostraram mais força ainda. Mas sobre os problemas que a gente enfrentou esse split, tem os problemas óbvios e os não óbvios. O óbvio é a mudança de jogador, no caso do Lucy, que ele teve realmente que se cuidar, então se afastar do time, ensinar o Jojo e tentar achar um novo caminho com ele. Mas eu acho que teve muito mais, principalmente a questão também da mídia, como que o time é visto, todos os problemas que rolaram em relação à administração. Então, isso tudo teve que ser contornado de alguma forma e a gente conseguiu, através de muito jogo de cintura, chegar até uma final, mesmo com tanto problema, com tanta coisa acontecendo. E, de certa forma, a gente estabilizou agora. Faz um tempo que não tem problemas em notícias e coisas estão andando bem. Então, acredito que não tem um principal problema, mas sim a atmosfera que gerava isso. Você imagina como que é você trabalhar com um time, que todo dia sai uma nova notícia de um problema. Isso deixa uma apreensão no grupo, sabe? E aí é o trabalho da comissão técnica, o trabalho do treinador, conseguir deixar os ânimos em xeque para a gente poder continuar trabalhando com qualidade. Obrigado e parabéns de novo. Obrigado. Boa tarde, Ranger. Boa tarde, Diogo. Bruno Andrade aqui da Base Rush. E eu queria perguntar pros dois, que acho que foi há 2 semanas atrás que o Ranger deu aquela declaração sobre que os treinos não estavam fluindo, então eu queria perguntar isso de novo, como que foi a semana de treino para preparar para enfrentar a Fúria? Se vocês estavam esperando que seria um 3-0 e é só isso. Obrigado. Os treinos eles foram normais. Acho que quando você está entre os melhores times, você nunca pode se preocupar com os outros times mais do que você mesmo. Então a gente está sempre buscando aperfeiçoar coisas que a gente não está fazendo tão bem. A preparação contra a Fúria, no geral, foi em volta do Damage, eu diria. Eu acho que ele é o melhor jogador do time deles. E se ele não tá num dia bom, se ele não consegue fazer o jogo rodar, eles ficam bem perdidos. Então a gente teve uma preparação bem legal em relação a eles. Acho que a gente conseguiu neutralizar bastante o ponto forte deles. E no geral, tô satisfeito com o desenvolvimento do time. Eu acho que a gente está treinando melhor. Já tem umas 2 semanas já e a gente teve uma preparação boa, a gente estava bem individualmente, a gente soube lidar com tudo que eles jogaram na gente. Realmente tudo que o Ranger falou faz muito sentido. Eu acho que a gente teve que crescer bastante para essa semifinal. A gente sabia que a Fúria vinha de um momento bom, assim como a Kabum também veio. Mas eu fiquei bem satisfeito por parte dos meninos e principalmente por causa do Ranger, que eu acho que a gente se entendeu muito mais. Depois de semanas ruins, teve uma semana de treinos que talvez tenha sido uma das melhores, mas a gente teve mais crescimento em todas as áreas realmente. Ranger, Joko, Adriano da Band, parabéns pela vitória, parabéns pela final de vocês. Joko retornando a uma final, Ranger também retornando a uma final. A minha pergunta primeiro para o Ranger, eu fico impressionado com a sua leitura do mapa. E eu gostaria que você falasse um pouquinho o quanto que você estuda do jogo para ter essa leitura do mapa. E muitas vezes você ficando atrás na jungle, você consegue superar com a leitura de mapa, com a visão e também com as chamadas. E Joko, é fácil trabalhar com um jungler como o Ranger que tem essa leitura de mapa, aliado a você que gosta muito de estudar o jogo e acredito já estudou também a Kabum para a próxima partida? Primeiramente, obrigado. Fico feliz com o elogio.
Eu acho que jungle é a posição mais cabeça das 5 que a gente tem no League of Legends. Eu acho que o tempo que um jungle pode investir em aprimorar o seu jogo sempre vai ser melhor ele investir mais em VODs e assistindo outras coisas para ter uma boa referência. E é isso que eu faço. Eu assisto principalmente a Liga Europeia e a Chinesa, acho que são as duas melhores no momento. A LCK também tem alguns times bons para referência. Mas no geral eu passo muito tempo assistindo VOD. E como eu já joguei outras lanes também, como top, mid, eu tenho uma leitura legal em relação a solo lanes. Mas, assim, a gameplay do jungle sempre vai ser elevada conforme o nível do time. Se as lanes se movimentam bem em relação a como o mapa está fluindo, facilita muito a minha vida e o nosso time tem feito isso muito bem. Então, o trabalho que o nosso time está fazendo de movimentação facilita muito o meu trabalho e eu estou bastante feliz com o nosso desenvolvimento. É muito engraçado também essa pergunta, porque um meme que o pessoal posta é Joko versus Ranger. É algo que é uma brincadeira que o pessoal tem feito, mas eu acho que é literalmente o contrário. Eu gosto muito de trabalhar com Ranger em questão de jogador. Jogador que é mais esforçado em relação a conhecimento de jogo. Todos têm um bom conhecimento, mas ele sempre vai atrás, é o que mais assiste. É um jogador que desafia o treinador. Porque a partir do momento que você sabe que tem alguém que está estudando tanto quanto você entre os jogadores, está indo atrás, que realmente não vai ser surpreendido por uma novidade, a não ser que ela seja boa, isso te desafia cada dia a ir mais adiante para você falar algo que faça sentido e adicionar no jogador. E sobre o jogo do Ranger em geral, eu vejo que agora ele está conseguindo ter mais desempenho, está conseguindo ter mais eficiência, exatamente porque ele está mais alinhado com as outras peças. O Ranger de 2 semanas atrás e o Ranger dessa semana, eles são muito parecidos, hein, se for olhar só o jogador. Mas o Ranger dessa última semana, desse confronto da semifinal, ele conseguiu liderar melhor a equipe, principalmente no terceiro jogo, junto com o Absolute, e em geral, ele está mais sintonizado com as outras peças, logo o desempenho dele passa mais a perceber pelos olhos. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Ranger. Parabéns pela vitória. Butcher pelo DNM aqui. Minha pergunta vai para o Diogo. Diogo, obviamente, vocês tiveram, né, a perda do Lucy, depois caiu, obviamente, um pouco o nível da equipe, vocês voltaram a se encontrar. Minha pergunta é como é que vocês estão lidando com o Lucy, se ele está 100% afastado da equipe, se existe aí alguma remota possibilidade do torcedor se questionar o Lucy vai voltar para a final ou não vai, como é que vocês estão lidando com isso, e se ele continua integrando a equipe, sei lá, conversando com vocês, né, participando de reuniões e etc. Só que o contato, às vezes, ele demora um pouco para responder, ou a gente não consegue estabelecer uma comunicação tão direta, porque ele realmente tirou um tempo para descansar. O que ele teve, os problemas que ele teve, como tem uma parte psicológica, tem uma parte realmente de um fundo subjetivo, eles precisam de um descanso e realmente de um desligamento das atividades estressantes que faziam que todos os problemas de saúde se intensificassem. Então a gente tem contato sim com ele, principalmente acredito que o Uf é o que mais fala com ele, mas atualmente ele não está participando das atividades e, como a gente já falou, o intuito realmente é que ele esteja melhor no segundo split, já que ele precisa de tempo para se cuidar e, assim, o tempo que ele precisar. A gente vai estar, lógico, pensando para o segundo split, mas a gente vai querer que o Lúcio esteja aqui em boas condições, que ele esteja feliz, que ele esteja pleno, para aí realmente poder jogar com qualidade e respeitando a saúde dele. Então a gente não vai forçar nada. Por exemplo, na final acho bem remota a chance. Há a chance, né? Quem sabe, mas é bem remoto. E a gente está realmente focado em como jogar com o grupo, com as nossas 7 peças atuais. Fala, Diogo, tudo bem? E Ranger também, claro. Parabéns pela vitória de ambos. Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Diogo, minha pergunta é direcionada a você, porque, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que a sua última final de CBLOL foi aquela com a CNB no segundo split de 2016, Foi 2017 primeiro split com a Cade. Foi 2017 com a Cade. Foi 2016 então, segundo split no Ibira, depois 2017 em Recife com a Cade. E depois só a Superliga. E circuitão com a PEN também, acredito. Sim, teve. Mas aí não foi de CBLOL, teve final de circuitão
2018 segundo split e a final do circuitão 2019 primeiro split. Mas queria que você contratasse um paralelo, né? Como que chega o Djoko pra essa nova final de CBLOL depois que passaram 3 anos, né? Você tá voltando pra uma final de primeiro split 3 anos depois daquela com a Cade. Então, como que chega o Djoko pra essa decisão e o que mudou do Djoko de 2020 pro Djoko de 2017? Nossa, mudou tanta coisa. O que não mudou é a grande pergunta. Na final de 2017, principalmente na final de 2016, na de 2017 também, foram 2 finais que eu estava extremamente confiante no meu trabalho e que eu imaginava que o LoL ele tinha o papel do treinador, por assim dizer, era muito mais teórico. E com o passar dos anos e ter jogado 2 Challenger Series, jogado uma série de campeonatos, eu tenho entendido que o meu papel em relação à equipe, ele tem que ser o papel que for necessário, seja para aplacar ânimos, seja para conversar com os jogadores, seja teórico, seja o que for. Eu sinto que hoje eu tenho um ego muito menor em relação à minha posição, em relação a exatamente como que eu quero impactar o jogador, e eu realmente penso em ser um facilitador no máximo possível para eles. Eu respeito muito mais o jogador, eu era muito mais ditador nos outros finais, né? Então, hoje em dia eu respeito mais o jogador, claro que até um limite, eu ainda tenho um pouco de disciplina e rigidez daquela época, mas eu consegui me tornar um pouco mais maduro, um pouco mais maleável, um pouco mais equilibrado. E essa final, ela tem um gosto completamente diferente, porque tanto na Cade quanto na CNB, as finais foram de splits onde a gente estava muito mais estável. Especificamente da CNB era o mais estável de todos, né? Perdeu poucos jogos, estava com um jogo bem redondo. E aqui teve várias mudanças. Então eu fico feliz e acho diferente. A gente está chegando nessa final, depois de tantos problemas, de tantas turbulências. Então tem um gosto bem diferente, mas eu fico muito satisfeito de poder, depois de tanto tempo, estar de volta. E engraçado que eu estou de volta contra quem eu enfrentei exatamente na final de 2016, que é o Alex. Boa tarde, eu sou o Lucas, estou representando o Cabano Leitor. Queria parabenizar vocês pela vitória, primeiramente. E eu tenho uma pergunta pro Djoko, uma pergunta pro Ranger. A pergunta do Ranger, eu queria saber a reação dele quando viu a Morgana Jungle na partida. E eu queria saber do Djoko qual foi o que originou a ideia de montar uma composição 1-3-1 na segunda partida, que foi a partida com a maior com a maior vantagem para o Flamengo até agora. Contra a Morgana Jungle, especificamente, a gente já sabia que poderia rolar. A gente treina contra outros times do CBLOL e, se não me engano, o Minerva chegou a usar uma vez no CBLOL. Então não foi uma surpresa pra gente. Eu especificamente não acho Morgana Jungle um pick muito bom. Eu acho que ela é muito lenta no geral e são pouquíssimas as situações em que ela vai se encaixar muito bem, talvez quando você precisar de desengage, mas eu não acho que seja uma boa resposta para Elise. Se a Elise não demole e não for pega sem visão, ela sempre vai ter vantagem em cima da Morgana, além de que as lanes se sentem muito pressionadas de jogar contra a Elise, porque qualquer stack de wave é uma ameaça de snowballar o jogo. Então não achei uma escolha muito boa. Talvez eles pegaram contra a gente porque não é um pick que a gente jogue muito contra e a gente não soubesse jogar contra, mas eu jogo de Morgana Jungle também, então eu sei bem como jogar o matchup. Primeiro sobre a Morgana Jungle, complementando, a gente já tinha visto a Morgana Jungle contra em treinos, como ele falou, e eu acredito que nesse caso, diferente dos outros, a Morgana ela teve uma função muito mais limitada, porque ela foi, pelo que eu entendi, muito mais pelo Black Shield no Azir do que qualquer outra coisa, não tanto pela matchup, pouco pela matchup. Geralmente essa Morgana era usada pela Fúria da última vez no 1-2-3, como um pick flexível, então ela ameaçava muito mais o draft. Então eu senti que eles mudaram um pouco aí, ele quis, entre aspas, forçou um pouco mais a Morgana nesse caso. Mas sobre a preparação para a Fúria, especificamente o time da Fúria, ele é um time que gosta de jogar 5v5, gosta de jogar teamfights com todo mundo junto, e isso se deve à conformação dos jogadores. Eles historicamente jogam com um mid que é o main carry, que é o grande controlador do jogo, que dita ritmo, uma bot lane que normalmente é de médio para forte, e usam o top como utilidade. Eles já jogaram com o Tyrion como carry, mas geralmente eles colocam para ele
a posição de ser quem vai absorver pressão no mapa, de quem vai guivar um pouco mais de recurso, jogar o weak side. Bem parecido com o estilo da PEN, em alguns sentidos, mas a PEN tinha um foco maior pro bot do que pro mid. Então quando a gente soube disso, a gente sabia que provavelmente eles iam abrir no draft possibilidades de counter pick, tanto no top quanto no mid. Foi o que aconteceu no primeiro e no segundo jogo e até certo ponto no terceiro. Então a gente sabia que a estratégia de 1-3-1 era interessante, já que não é o estilo deles, não é o que eles preferem. E se eles voltassem a fazer o que eles estavam fazendo até aqui, de melhor, que era lutas, todo mundo juntando o tempo todo, a gente teria o Wolf, que é um jogador que sabe jogar a side lane, mandando bem e pegando mais e mais e mais recursos. Então, a ideia era fazer isso também no terceiro jogo, mas a gente não conseguiu o draft que possibilitava isso, a gente tinha um draft muito mais de skirmish. Na verdade, foi um draft que, para ser bem sincero, era desfavorável até certo ponto, mas os jogadores tiveram uma boa atuação e conseguiram reverter mesmo esse draft que não era de 1-3-1. Tanto o primeiro quanto o segundo eram drafts que a gente não precisava de juntar nunca. Bom, Ranger, vou perguntar pela Helena aqui que ela botou no chat. Ranger, não valer a vaga no MSI altera o significado dessa final pra você? Como você se sente em relação a isso? Eu fico bem triste que não tenha MSI, mas tipo assim, eu fico mais triste por não ser presencial. Eu acho que jogar playoff sem ser presencial, sem olhar na cara do adversário, sem ter torcida gritando, tira bastante do hype pra mim, não vou negar. Eu não fico tão hypado pra jogar, mas o principal ponto da minha carreira, assim, meu maior objetivo é ser o maior jogador de LoL do Brasil de todos os tempos, então eu preciso ter mais título que o BRTT, então estacar título eu acho que é meu objetivo no momento, então independente de ser presencial ou não vai contar, então pro meu objetivo de ter pelo menos 6 títulos aí pela frente, eu acho que tá valendo. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Ranger. Fernando Paiva aqui, agora fazendo a pergunta pra mim mesmo. E a minha pergunta vai pro Diogo. Diogo, desculpa, primeiramente parabéns aí a vocês pela vitória e pela vaga na final. E, Diogo, queria te perguntar, muita gente tá falando que os drafts da Fúria foram muito mais fáceis de ser executados, e até certo ponto eu concordo, porém, quando eu vi os drafts, eu vi um Jace Flex com o último pick de Vlad, sendo flags até o último segundo, qualquer um podia qualquer lane. Um Lucian top, que não é mais prioridade hoje em dia, porém vocês ainda estão usando e está funcionando. E uma Nico aparecendo. Então eu vejo o draft do Flamengo sendo muito mais flexível, muito mais variado, com muito mais opções. Você acha que isso vai ser uma vantagem contra a Kabum também? Ou você acha que isso nem nesse jogo foi uma vantagem? O que você acha em questão dos drafts? Boa tarde, Fernando. Eu acho que os drafts, especificamente desse final de semana, tirando o último, foram bons. O último, a Nico, ela era boa, mas não propriamente pelo que a gente queria na série. A gente queria ela era boa no jogo, mas ela não era boa tanto no que era o nosso objetivo de preparação. Então, eu acho que para essa série, sim, a gente tinha uma certa vantagem em draft. No entanto, contra a Kabum, as regras do jogo mudam bastante, porque a preparação, o draft ele não é um ponto de início, ele é um ponto de final. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma preparação, você tem objetivos na preparação, você tem toda uma análise em cima do que o time adversário faz, do que o seu faz, e o draft ele é uma consequência de tudo que você faz. Então, uma boa preparação, um matchup favorável, como por exemplo, eu acredito que era o nosso matchup contra a Fúria, era um favorável assim em jogador a jogador, em questão de time, estrategicamente. Um matchup favorável, o draft ele fica mais fácil. Uma preparação bem feita, o draft ele fica mais fácil. Mas contra a Kabum tem bastante coisa pra gente poder estudar, exatamente porque eles têm um pouco diferente da Fúria e o estilo de jogo completamente diferente da Fúria. Eu vejo que as duas finais, elas foram bem parecidas do jeito oposto. Que dois times que priorizaram mais side lane e dois times que priorizaram mais juntar. Os que juntaram perderam, os que priorizaram side lane ganharam. Então, como vai ser esse confronto final? Se vai ser side contra side, juntar contra side, outro tipo de composição, aí a gente vai ter que começar a preparação assim que acabar essa entrevista para poder te dizer. Então eu não tenho certeza, mas eu espero que os nossos drafts continuem sendo drafts que fazem sentido, como foram da primeira e da segunda partida. Obrigado, Diogo. Prazer imenso. Valeu. Boa tarde, Ranger. Boa tarde, Diogo. Wesley Pereira, do Eclat Sports. A minha pergunta é para o Diogo. Você mencionou o seu
você mencionou que em 2016, no split de 2016, você enfrentou o Alex na decisão. É nítido que ele, em tão pouco tempo, conseguiu mudar a cara da Kabum a ponto de fazer com que ele tivesse a melhor campanha nessa reta final de CBLOL. Você avalia que ele e a própria Kabum sejam o adversário mais duro que o Flamengo vai enfrentar nessa etapa? Acho que só da gente estar os dois na final já é um indicativo bem grande disso, sim. Em questão de preparação, é curioso, porque desde os treinos do início do campeonato, a Kabum sempre foi um treino complicado, um treino difícil, um treino que dava bastante jogo, e a gente surpreendeu bastante com as atuações de começo de campeonato deles, exatamente porque não refletia necessariamente o que acontecia em treino. Então eu acho sim que vão ser jogos bem disputados. A gente teve 2 semifinais de 3-0, não vejo a final sendo 3-0, assim, inicialmente, falando agora, mas eu fico muito feliz pelo Alex. Eu converso bastante com o Alex desde a época da Cade. A gente teve um trabalho que rendeu uma final de CBLOL, um Rift Rivals pro Brasil, na época. Depois a gente não foi tão bem no segundo split, mas eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Ele é um cara super hard worker, eu tenho certeza que, óbvio, tem mérito dos jogadores, mas grande mérito dele nessa recuperação da Kabum. Literalmente, eu fiquei muito, muito, muito feliz por ele. Eu gosto dele como pessoa. A gente vai ter uma coisinha preparada aí pro sábado, eu e ele, mas isso a gente fala só no dia. Ok, obrigado. Tudo bem? Thiago, do canal Alistar. Minha pergunta vai ser pro Diogo. Diogo, o que você acha em relação à partida de ontem da Kabum, em relação ao Parangue, o tanto que ele jogou ontem, em relação ao Vlad, que meio que carregou a partida, se vocês prepararam alguma coisa para a parte do top ali, até porque o Ranger joga jungle, né? Se vai rolar um camp lá. E como minha pergunta é a última, eu queria que o Ranger mandasse um abraço aí, uma mensagem para a torcida do Flamengo aí, para a gente terminar a entrevista. Então, sobre o jogo do Parangue em geral, eu vejo que a Kabum, ela tentou jogar de várias formas esse split, e tiveram momentos onde eles conseguiram encaixar o Parangue como um top laner que ditava o ritmo de jogo. Em outros momentos eles tentaram o Tuts, em momentos eles tentaram o bot, eles estavam realmente se encontrando. E agora, com uma ênfase maior no topside e conseguindo fazer com que a dupla de coreanos funcione, eles têm conseguido ampliar a Champion Pool e usar a prioridade e a habilidade do jogador de uma forma muito, muito eficiente. O Parangue, ele é um jogador excepcional, com certeza, mas eu acredito que o Wolf não deixa para trás, não é assim, o nível não é bem próximo dos dois, as características são diferentes, isso sim, mas acho no mínimo interessante também que eles jogaram com praticamente os mesmos campeões nos dois jogos, nas 2 semifinais. Teve um Vlad, teve um Jace, teve um Jace. Só teve diferença no terceiro jogo, que foi um Yorick pro Parangue e um Lucian pro Up. Mas todos os picks que eram bem parecidos. Acho que vai ser uma matchup no top bem legal. E o Ranger, ele vai fazer o que o jogo ditar. Então, você falou sobre se ele pode campar a top. O jogo competitivo de jungler, ele é muito mais dinâmico. No primeiro lugar, eu acho que ele vai ter que, como sempre, tentar estabilizar o mapa, para aí depois, se a matchup for favorável e se o jogo ditar isso, poder interferir na top lane. Mas a grande questão é que o Parangue, durante os jogos deles, ele não teve tanta atenção top, mas ele conseguiu se virar muito bem, assim como o Up na maior parte das partidas. Então acho que é muito mais sobre o duelo 1v1 dos dois e sobre a parte do draft, do que necessariamente sobre como o jungler vai atuar. E a sua parte agora, gente. Pro pessoal da torcida, eu queria dizer que podem ficar tranquilos que a gente tá na mesma sintonia. Tudo que vocês cobram da gente, a gente se cobra aqui dentro também. E independente do que falam da gente aí fora, não dê ouvidos, a gente é maior do que isso. E assim, a gente tá se dedicando muito, podem ter certeza que a gente quer muito trazer o bicampeonato para vocês. E, mano, só continuem torcendo pela gente e dando esse apoio que vocês têm dado o campeonato inteiro, que a gente vai conseguir. Tamo junto demais. Muito obrigado, Diogo. Valeu, Ranger. Vocês são massa demais. Valeu, pessoal. Parabéns aí Obrigado, de novo. gente. Eu tenho certeza que vai ser uma final incrível, cara. Parabéns pra você. Parabéns, Ranger. Parabéns, Diogo. Valeu, gente. Até mais. Parabéns, Valeu, gente. Parabéns. Ranger, valeu, Tchau, tchau. Diogo. Parabéns e que seja uma final épica.